irmã da igreja, aí ela encostou. Aí ela disse assim, Francisca, vamos fazer uma campanha aí na tua casa de 3 dias? Eu disse, vamos. Aí aqui na minha casa já tinha uma vizinha e uma nora minha que morava comigo na época. E aí e eu não sabia nem por onde a gente começava o que eu tinha feito, né? Aí ela disse, pois vamos. Nós cantamos 7 hinos, leu a palavra e orou. Era 3 dias. Aí no dia seguinte, deu o horário e ela não apareceu. Aí eu liguei para ela. Aí ela disse, não posso ir, chama a vizinha. Aí eu fui e liguei para ela, estou viajando. E a minha nora trabalhava fora, né, de Joselândia. Aí no outro dia foi a mesma coisa. Eu digo, meu Deus, eu não sei, mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu fui no YouTube, coloquei os hinos, eu digo, eu não sei cantar, mas eu sei acompanhar. Aí eu coloquei o hino e cantava, orava e lia a palavra, e lia a palavra. Aí terminei, né? E aí nesse mesma semana, o meu filho, a esposa dele trabalha fora daqui também, é a outra, minha nora. Aí ele chegou aqui e disse assim, mãe, eu tô com a minha garganta arranhando e tá assim inflamada. Eu digo, menino, tu corta essa garganta e joga fora, pelo amor de Deus, ou o Covid. Aí eu disse isso com essa brincadeira, né? É uma brincadeira sem graça até. Aí ele já tinha ido lá no interior buscar a esposa dele e os meninos. Aí eu já fiquei preocupada, porque aqui na época estava tendo muito caso. E também já tinha morrido 2 vizinhos meus aqui, eu já fiquei preocupada. Aí à noite eu disse, nego, vamos na casa do Júnior. E os meninos já chegaram. Mas não era nem tanto pelos netos, era para mim ver como era que ele estava. Ele já estava lá deitado. Eu digo, tu não tá bem não, né, menina? E ele disse, não, tô só um pouquinho. E esse pouquinho foi piorando. E eu digo, olha, tu vai logo lá no hospital. E ele, birrando, né? Não foi. Ele foi numa farmácia. A menina falou para ele, Júnior, tem cuidado. Porque o negócio tá sério aqui. Eu tô trabalhando, eu sei como é que tá. Aí ele pegou e ela deu uns remédios lá nele e ele voltou para casa. Aí quando no outro dia a esposa dele já ligou, Dona Francisca, o Júnior tá ruim. E eu peguei e disse assim, meu filho, vai logo no hospital. Aí nesse dia ele foi no hospital, medicaram ele e ele foi para casa. Um menino meu aqui que já tinha dado Covid disse, mãe, leva logo esse menino para fazer o exame, uma tomografia, que esse negócio aí vem a Covid. Aí ele ficou assim, ele disse, não, não vou não. Eu não vou não. Ele já estava nervoso, porque ele é muito nervoso. Eu sei que eu chamei o pai dele, nós, ele piorou, ele foi para o hospital de novo, no domingo. Aí lá ele internaram ele lá, medicaram, ele precisou de umas coisas, a minha nora foi deixar. Quando ela chegou, era a senhora Francisca, o Júnior estava chorando. E eu, meu Deus, aí eu já fiquei mais nervosa e já estava internado lá na sala do Covid. Só que eles terminou lá a medicação, assim, não, tu não tá com Covid não, pode ir para casa. Aí à noite esse menino piorou, Deus já deu crise de cansaço. Aí no outro dia, assim, ele ainda ficou de manhã, na segunda-feira. Eu já liguei aqui preocupada com meu sobrinho, pedindo oração já para todo mundo. Aí o meu sobrinho foi na casa dele, e nisso, irmãs, ele já era afastado. Aí o meu sobrinho foi na casa dele, fez uma oração, perguntou se, viu a situação como era que ele estava, perguntou se ele queria se reconciliar, ele disse que não queria. Aí ele foi para fazer o exame na cidade próxima. Quando chegou lá, ele fez o exame, já estava com 50% do pulmão comprometido. Aí quando ele chegou aqui de novo na cidade, foi para o hospital mostrar o exame, aí lá eles fizeram encaminhamento e só conseguiram o leito para ele no outro dia. E ele já, quando ele saiu daqui na ambulância, ele já foi muito ruim e não podia ir acompanhante, e só o motorista e a enfermeira.
eu fiquei só na mão do Senhor Jesus, porque Ele prepara tudo para a gente. E orava, e lá era longe daqui, a cidade próxima, não, nenhuma não tinha mais leito desocupado, estava tudo ocupado. Ele foi para longe de casa. E eu sem conhecer ninguém naquele lugar, não tinha por quem falar, só tinha que aguardar o boletim no outro dia, 5 horas da tarde. Eu não tinha comunicação nenhuma para lá nesse período. Aí ele saiu para lá, né? Aí quando ele chegou lá, Deus é tão bom que já umas irmãs foi quem já receberam ele. Depois eu soube disso. Aí ele lá, eu liguei para ele, estava bem, dizendo ele que estava bem. Aí depois eu liguei de novo, não consegui mais falar. E eu fiquei com aquela angústia de mãe, que a mãe pressente as coisas, né? E pelo jeito, a doença estava demais. Aí eu já fiquei assim, meia desconfiada. E ligava para um, ligava para outro. Eu digo, minha irmã, eu preciso de falar com meu filho, vocês têm que dar um jeito, arruma um telefone, arruma um contato. Aí as minhas amigas aqui que trabalham no hospital conseguiram de um assistente, ligava para ela. Não estou de serviço hoje, ela passava o número de outra colega e eu ficava. Até que consegui falar com uma. Aí uma foi lá no quarto, me mostrava ele. E eu via ele lá tão tristinho, assim, muito sem esperança. E eu, meu Deus, meu Deus. Aí eu ficava agoniada. Aí lá, nesse hospital, foi tudo preparado por Deus. Aí lá nesse hospital, ele foi, amanheceu o dia, eu aqui sem notícia. E nada de chegar de 5 horas da tarde. E eu, meu Deus, o que será? Aí no outro dia, bem cedo, nesse mesmo dia eles ligaram, né? Que tava bem, não sei o quê. Aí quando foi no outro dia cedo, um amigo nosso ligou. E aí, falou, ó, como é que tá o menino? Eu digo, meu irmão, eu tô sem saber de nenhuma notícia. Mas eu vou já lá. Eu chamei já meu marido, vamos lá no hospital? Não, Francisca, não vamos não, porque lá eles não vão deixar para entrar. Eu digo, não, mas eu vou. Nós vamos lá, sim. Eu me viro quando eu chegar lá. Aí a minha sobrinha chegou com meu sobrinho que é pastor, e eu já estava ali deitada. Com a dor tão apertada no meu peito, uma dor tão grande, tão grande. Eu dizia assim, hoje ele vai explodir o meu peito, não está cabendo de tanta dor. Eu sei que nós saímos de casa e nós fomos lá para esse hospital. Eu já tinha colocado umas roupas na bolsa. Ele disse, gente, tu vai ficar lá? Eu digo, não sei. Eu sei que eu vou. Eu digo, aí nós saímos, né? Aí quando nós chegamos, nós íamos já na estrada, aí o telefone tocou. Quando o telefone tocou, que eu vi que era de lá do hospital da assistência, eu digo, para o carro ligeiro. É do hospital. Senão vai sair de área. Aí ele pegou e parou. E eu falei com ela. Aí ela disse, não. Eu digo, o que foi? Pode falar a verdade. Ela disse, não, não é nada demais, não. O Júnior, ele está pior. E o médico está pedindo para que a senhora, para que venha alguém para ficar de acompanhante com ele. Aí eu disse, pois tá bom. Eu já estou aqui na estrada, já estou para chegar, já estou chegando. E eu sei que esse achava que não chegava mais não. Para mim que já era uma eternidade. Até quando nós chegamos lá. Quando nós chegamos lá nesse hospital, um rapaz que estava no quarto, servindo de acompanhante para outro moço, né? Ele disse, Júnior, tua mãe chegou, só que ele não me conheceu, mas ele disse que me achou muito parecida com meu filho, ele já foi feliz. Eu já entrei no hospital, já fui assinando o termo de responsabilidade de que ia ficar lá, e já fui entrando direto para lá. E quando nós chegamos nesse quarto que ele estava, tinha um moço, e já estava na máscara, e aí eu já fui pegando a minha Bíblia e perguntando se eu podia. E ele fez um sinal que sim, e que ele também era crente, graças a Deus. Aí eu já peguei a Bíblia, irmã, já louvei, li a palavra e orei. E Deus é maravilhoso. E nesse mesmo dia, nessa mesma noite, já tiraram o rapaz desse quarto, levaram para outro quarto. E para lá, para esse outro quarto, esse rapaz foi entubado, e para lá ele faleceu. E bem cedo, o filho dele já me chamou para avisar. E o meu filho perguntou, mãe, o que é?
Eu disse, não, não é nada não, é que ele, o rapaz lá já teve alta, que eu não podia falar, né, porque já estava difícil. Irmãs, e eu sentindo também que eu estava perdendo meu filho. E o médico vinha, fazia o diagnóstico deles, passava os remédios, e o meu menino ficando pior, a saturação baixava, baixava, e eu, meu Deus, o que é que eu faço? E orava e louvava. Eu nunca tinha ficado tão crente como eu fiquei naquele lugar. Eu estava tão assim, tão é, confiante em Deus, tão confiante. E lá tinha um irmão zelador, e ele era crente. Ele disse, irmão, eu já orei pelo teu filho. Essas enfermeiras também já oravam pelo meu filho. E o meu filho, duro de coração, não aceitava de jeito nenhum. E só piorando. E dessa massa, e desse cateter, irmã, que ele estava de oxigênio, já o meu filho já mudou, foi para máscara também. E nesse período, nesse dia lá, ele já mudou para máscara, ele, ele ficou mal, muito mal. A médica nesse dia veio, olhou para ele e disse, olha, hoje você não levanta, hoje você não vai fazer movimento nenhum, Francisco. E tudo vai ser feito aqui no leito. Tá bom. E ele ficou achando ruim, não queria. E eu sei que passou o dia no nosso quarto, graças a Deus, nunca faltou ninguém. Assim, direto vinha alguém e falava, dava uma palavra de conforto. E graças a Deus, eu sempre colocava hino, eu sempre estava lendo a Bíblia para ele, eu sempre estava colocando pregações que tem no YouTube, e sempre falando. E eu orava e ligava com meu esposo e pedia oração. Às vezes alguém ligava, mulher, tu é uma doida, tu tá aí nesse lugar, tu vai morrer porque tu já é velha. O meu esposo, ele já tem doenças crônicas, né? Eu digo, não, eu não estou fazendo nada que não esteja de acordo à vontade do meu Deus. Eu estou aqui porque o meu Senhor me colocou aqui para me cuidar do meu filho. E eu fiquei nessa noite, na madrugada, o meu filho piorou, piorou. Irmãs, eu fiz assim, eu levei, eu tinha levado um vídeo. E ele disse, mãe, faz uma massagem na minha costa. Nessa manhã, as médicas tinham falado para ele, essa fisioterapeuta, que ela é crente também. Ela disse, olha, Francisco, você vai ficar de ladinho, você vai ficando, aí eu explicando, dizendo para ele, depois você vai ficar pro mato, de doce, né? Aí ele disse, eu não vou, porque eu não vou conseguir, eu não aguento. Ela disse, você tem que aguentar. Ela falou muito sério para ele. Eu sei que nós passamos o dia. E eu, minha irmã, era o maior cuidado com meu filho, graças a Deus. Deus me orientou tanto, tanto naquele lugar, que eu só tenho muito que agradecer ao meu Senhor. Aí lá ele, à noite, ele ficava de ladinho, aí passou mal, começou a ficar, eu digo, meu filho, fica do jeito que ela mandou você ficar. Fica. Aí ele ficou, aí ele, mãe, faz a massagem nas minhas costas. Irmãs, e eu com medo de tocar, de ficar perto. Mas como eu tinha levado assim um dia, eu fui fazer aquela massagem nas costas do meu filho, orando e clamando a Deus pela, pela reconciliação dele e pela saúde dele também. E quando eu colocava aquele gel assim, nas costas dele, que eu ia passar, fazer a massagem, mas eu sentia que a costa do meu filho parece que estava assim, aguada, espumada, se ele era assim, uma coisa tão estranha, e eu fiquei desesperada. E orava, e chorava e clamava alto. Eu não fui chamar nenhuma enfermeira, não chamei ninguém. Eu só chamava pelo médico dos médicos, que é nosso Senhor. E orava. O meu dever lá era só orar e cuidar dele. Eu sei que terminou de amanhecer o dia, irmãs. E ele lá ruim, só que ele não piorava. Só para as irmãs terem uma ideia, o meu filho, eu era direto com ele ali, com o pé na meia, água na temperatura ambiente. Eles traziam sua água gelada, eu deixava ali esquentar. E eu cuidava dele como um bebê. Aí passava o dia, eles vinham fazer exame, mais exame. E eu perguntava, e aí, como é que ele está? Não, ele está bem, não,
tá normal, tá melhorando, é porque o tratamento é lento. Mas aqui dali eu sentia que ele estava era me enrolando. Aí eu ligava para mais outros médicos que eu conhecia, eles pediam, me orientavam. E eu fazia ali tudo direitinho. Aí passou o dia. Quando foi na madrugada seguinte, esse menino de novo. Piorou, piorou. Mãe faz a massagem, mãe, eu, meu Deus, e eu clamava, Senhor, meu Deus, misericórdia. Jesus, eu, oh meu filho, pelo amor de Deus, aceita o Senhor, e ele nada. E eu estava com medo dele morrer, com medo de perder ele, e mais ainda com medo, porque o meu filho não estava sendo crente, não estava servindo o Senhor, ele estava afastado. Eu, meu Deus, eu vou perder meu filho de dois jeitos, eu não aceito isso, e eu vou ficar. Cadê? Que mordoma é essa? Que vai fazer o quê? Mas vou mostrar o quê para o meu Senhor? Eu orava e clamava para ele, dizendo, ele dizia assim, eu não vou, porque eu só vou ser crente quando eu for com meus pés. E eu dizia, meu filho, a palavra de Deus diz, vinde amigo, como estais? Eu orava para ele, eu clamava para ele, digo, Júnior, eu não vim para cá, esse lugar, para me te perder, meu filho, eu vim para cá, foi para tu ser salvo. Eu sei que eu orei tanto, clamei, eu fiz um clamor que eu nunca tinha feito na minha vida. E aí eu me lembrei da imposição de mãos que eu orava para ele. Até que assim, o Senhor Jesus tocou na vida dele. E ele foi e aceitou o Senhor. E eu fiquei feliz, agradecida a Deus. Ele disse, aí quando estava amanhecendo o dia, ele disse, ô mãe, eu já estava vendo só aquela luzinha lá no fim do túnel. Eu digo, ô meu filho, tu vai ficar bom em nome de Jesus. Irmãs, eu quero dizer bem aqui para vocês. Quando amanheceu o dia, que terminou de amanhecer o dia, a gente já estava tudo arrumado lá. Aí é a hora da visita, né, do médico. E antes do médico vir, essas meninas essas irmãs lá, que é as enfermeiras, né, que são crentes, elas chegaram, elas foram direto lá visitar o Francisco, porque elas tinham aquele amor assim tão grande. Porque quando as coisas de Deus, Deus prepara tudo, né? Aí quando elas chegaram, eu já falei para elas, olha, o Júnior, ele aceitou o Senhor Jesus. E ela, vamos orar, e elas já chamaram para orar. Oraram de novo pelo meu filho. Fizeram assim uma oração tão tremenda, tão maravilhosa, tão linda, né? E ele pegou assim na mão de uma das irmãs e disse assim, irmã, tu tá feliz? E ela disse, tô. Ele disse, imagina Deus, né? Ele disse assim, irmã, de daí para cá, o meu filho, o semblante dele mudou. Os olhos dele estavam fundo, fundo, assim, aquele menino como que já estava só vivo, assim, e depois que ele aceitou o Senhor, o semblante dele, assim, começou a mudar, Deus transforma, né, irmãs? Deus transforma tudo. Aí quando eles chegaram lá, o médico, eles se surpreenderam já com o jeito que ele já estava, assim, mais animadinho. Aí eles fizeram o exame, é, olharam a saturação dele, já estava subindo. Não estava mais aquele menino assim tão febril, só que ele ainda estava com a infecção no sangue, né? E eles já cuidaram em fazer mais medicação. Eles nunca deixaram de cuidar do meu filho, assim, um cuidado tão especial, um cuidado de Deus, que Deus tem pelos filhos dele. E comigo também, eles não foram assim diferentes. Eu fui tratada lá como quem eu já era muito conhecida há muito tempo. E as meninas vinham, conversavam comigo, dizia, eita, dona, é tão bom quando a gente acha assim, um acompanhante que dá força para o paciente. E assim foi, ele só foi melhorando. E ele estava com oxigênio no cateto com 5 litros, né? Aí daí já foi baixando para 3. Aí depois ele já foi baixando, né? E a saturação só subindo.
E graças a Deus, o meu filho foi melhorando. Daquele dia em diante, as portas se abriram. As portas se abriram para o meu filho. E eu liguei para o pai dele, bem cedo. Antes do médico ir lá, eu liguei para o meu marido. Nego, deixa eu te falar, hoje não piorou de novo. Aqui só um milagre. Mas só que ele agora ele já se reconciliou. Aí ele disse assim, Francisquinha, Deus trocou o pulmão do Júnior. Tu acredita nisso? Eu digo, creio. Deus trocou. E quando essas enfermeiras chegaram lá cedo, que eu falei para elas, elas falaram do mesmo jeito. O pulmão do Júnior foi trocado, irmã. Eu digo, glória a Deus, glória a Deus. E esse meu filho, irmãs, eu quero dizer para vocês, nós ainda passamos lá o que uns 3, 4 dias, mas a vida foi só melhorando. Eu sei que quando terminou tudo, lá que a gente pegou e recebeu alta, é, assim, aí ele nesse período, né, que a gente ainda ficou lá, ele foi começar a andar de novo, porque ele já não estava mais andando, estava começando a criar assim, uns bolos nas pernas dele, né, antes dele se converter. Aí depois que ele se converteu, melhorou, que ele foi começar a andar, começou a criar essas coisas, né? Aí eu digo, meu Deus. Mas aí eles passaram lá mais medicação e ele disse, não, isso aí é normal, é da doença, né? E eu, Senhor, meu filho já ficou bom, eu creio nisso, ele só vai se recuperar. E foi assim. Eles começaram a andar, e ele pedia comida, aí o outro chegava lá, o nutricionista perguntava, o que é que você quer comer hoje? Ele dizia, eu queria comer carne assada, ele brincava com ele, para ele se animar cada vez mais. Cada prato que vinha com meu filho, vinha com um mimozinho em cima, e ele foi tratado assim muito especial. Irmãs, e graças a Deus, o meu filho foi curado. Hoje não tem nenhuma sequela do problema, graças a Deus. E eu vou lembrar bem que no ano antes do meu filho se, se converter, se reconciliar, um ano atrás ele tinha adoecido, ele tinha feito uma cirurgia e passou 7 dias com a cirurgia aberta. E lá nessas minhas oração, clamando a Deus, eu lembrei ele, meu filho, antes dele se converter, né? Eu lembrei ele, eu disse assim, meu filho, Deus está te dando outra oportunidade. Tu lembra que no ano passado, nessa mesma época, tu estava internado, nessa situação assim, de barriga aberta, e Deus te curou, Deus te deu, e Deus está te dando mais outra oportunidade. Irmãs, olha, precisa a gente lembrar as coisas para as pessoas, falar os detalhes, falando para ele naquele momento, meu filho, Deus te curou, Deus te curou e já te adoeceu de novo. Deus está te dando outra oportunidade. Deus está te dando outra oportunidade e volta para o Senhor Jesus. Quando ele voltou, né? Quando ele se reconciliou. Mas eu só tenho muito que agradecer a Deus, porque Deus já tem feito muito milagre na minha casa, com a minha família, com meus filhos. E eu creio no nosso Senhor. E Deus trabalha assim, de uma maneira tão sobrenatural que a gente contando, a gente não tem explicação, não. Ninguém não entende, às vezes, do tanto que Deus é maravilhoso na nossa vida, do tanto que Deus faz milagre. E quando Deus operava no passado, fazia aqueles milagres, Ele ainda continua fazendo. Ele ainda faz hoje. E eu sou testemunha viva que Deus faz milagre. Porque Ele já fez aqui na minha casa e está fazendo cada dia mais. E quando eu olhava assim para ele, minha irmã, o meu filho, eu dizia, Senhor, aqui é só Deus, aqui é só o Senhor Jesus que faz. E Deus fez. E quando eu ligava aqui para meus conhecidos, para os irmãos da igreja, pedindo oração, irmãs,
Eu sou crente, eu já tinha fé, só que parece que eu não estava acreditando, era na minha oração, no poder da oração que eu fazia. Eu parece que não confiava na oração que eu fazia, eu queria acreditar só na oração que as outras pessoas faziam. Mas nesse dia lá, eu sei que a minha oração tem poder e a oração de cada irmão que está aqui presente tem poder, porque a palavra de Deus diz que se a gente orar com fé, o nosso Deus, ele nos ouve, ele inclina os ouvidos para nos ouvir. E eu tirei a certeza disso quando eu estava naquele lugar, naquela aflição tão grande. E eu orei e o Senhor Jesus me ouviu. Para a honra e glória do Senhor. O meu filho está saudável, graças a Deus. E eu tenho muito que agradecer ao meu Deus. Quando eu vejo aí vocês contando esse transbordo, né? Eu fico assim feliz, eu fico chorando aqui em casa e me lembrando tanto que Deus já fez também na minha vida. E eu nunca tinha tido a coragem de transbordar dessa maravilha que Deus já fez, né? E que Ele ainda faz. E quando a Mônica ficava perguntando, eu disse, eu vou, mas eu não tenho coragem. Mas eu vou ter coragem um dia. E para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui contando. Estou muito feliz de estar aqui transbordando, de estar contando o milagre que Deus fez na vida do meu filho. E assim como Ele fez na vida do meu filho, Ele faz na vida dos nossos filhos, dos nossos parentes. Salva. Deus é maravilhoso. Irmãs, eu quero dizer uma coisa para vocês. Depois, essa enfermeira, ela falou comigo. E ela disse assim, irmã, dentro dos bastidores aqui do hospital, o teu filho já estava sendo cogitado para ser entubado. E, e Deus, irmãs, ele fez esse milagre na vida do meu filho, sabia? E para a honra e glória do Senhor, o meu filho não foi entubado, não foi para UTI, não foi para lugar nenhum. Ficou sempre comigo ali no quarto, ouvindo da palavra do Senhor, ouvindo palavras que salvam. Porque o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele ainda é esse Deus que salva, que cura e que batiza com o Espírito Santo. Eu agradeço muito a Deus por tudo. E essas maravilhas. Eu louvo o meu Senhor Jesus. E creio, irmãs, creio que assim como o Senhor Jesus fez na vida do meu filho, ele faz na nossa vida. Ele vai salvar toda a nossa parentela. Amém? Glória a Deus por isso. Amém, amém, Francisca. Como é bom te ouvir, mulher, porque tu estava guardando isso. Acho que vai baixar o teu. Porque tu estava guardando isso, você tem que ser um daqueles que voltam para agradecer, e você voltou aqui para agradecer. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome da Zita, que fez essa ponte. Temos que ser ponte na vida um do outro. Obrigada, Zita Guimarães. Obrigada, Francisca, por estar transbordando. Você estava contando, e realmente, quem é mãe, né? A gente se coloca no lugar ali. Eu já estava aqui em aflição. Eu estava falando aqui para a Ana, que estava do meu lado. Meu Deus do céu! Que tenha um final feliz. Jesus me ajuda. Eu não vou conseguir ficar nesse transbordo. Eu não conversei com Francisca antes, eu não sabia, e a gente fica como com o coração. Mas o nosso Deus é como Francisca falou, ele continua fazendo milagres. Nós só precisamos crer e acreditar no poder da oração. Obrigada, Francisca, por você estar aqui. E volto a contar mais. Deixa eu falar só uma coisinha que eu me lembrei. A Vale. enfermeira que cuidou do meu filho, sabe o que ela falou para mim? Ontem a gente ainda conversando, ela mandando um áudio, porque ela tinha mandado um áudio antes, né? Ela disse, irmã, com o testemunho do Júnior, aqui dentro do hospital, eu já ganhei muitas almas para o reino do Senhor Jesus. Porque realmente foi um milagre. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Não é para engrandecer
Francisca, não, nem o seu esposo, nem sua casa para engrandecer o nome do Senhor, dizer que Ele é Poxa, poderoso. graças a Deus, que é Cida, merecedor de honra e ora no glória. grupo. Francisca, porque a live vai cair. Zita vai estar levantando esse clamor lá no grupo. Desde já eu quero te agradecer por você estar aqui. Você que ainda não contou o seu transbordo, vem aqui contar. Tio Vandão, um beijo no seu coração por ser esse ponto de apoio, estar gravando essa live para a gente poder mandar para outras pessoas. Obrigada a todos vocês que estão aqui. Daqui a pouco eu vou estar botando lá no grupo. Quem quer ser um ponto de apoio aí, a gente vai estar ajudando, tá bom? Amanhã é Rosi aqui nos ensinando, nossa pastora. Beijo no seu coração. Fique na paz, que você tenha um dia mais que abençoado. Tio Vandão, obrigada. Pode encerrar aí, se não cair, né? Que para mim